disse, se eu me perder, me procure na fumaça, né? Por quê? Onde há fumaça, há o quê? Fogo, não é isso? Se você vê uma fumaça, opa, tem fogo em algum lugar aí, não é dessa maneira? A água disse, se eu me perder, me procure na umidade. Por quê? Porque onde há umidade, há água, não é isso? Aí vem a oportunidade. A oportunidade diz o seguinte, se eu me perder, não me procure, pois uma vez perdida, nunca mais me encontrarão. Essa tardezinha eu quero falar sobre oportunidade. Oportunidade é aquele momento, é aquela circunstância que Deus nos dá. Como a diaconisa Patrícia falou aqui, Deus deu uma oportunidade para ela ler sobre o eis-me aqui. Ela leu, desceu para o coração e agora veio uma oportunidade de estar aqui. E Deus usou justamente aquela oportunidade que deu a ela pela manhã para alavancar ela para estar aqui. Oportunidades são ocasiões, são momentos que nós temos, que Deus nos dá para que aquilo que você precisa, necessita, você tem buscado, venha acontecer. E a oportunidade é algo que você tem que se agarrar a ela. Se você deixar passar a oportunidade, você nunca mais vai ter. Igual aquela cena, igual aquele momento, você nunca mais vai ter. E nós temos que ter uma oportunidade. E a gente tem que se agarrar à oportunidade. E outra coisa, quando eu estava lendo sobre a oportunidade, lendo esse texto que já a gente vai ler aqui, me veio à memória que existem oportunidades que eternizam. Existem a oportunidade, além de ela ser aquele grande momento de Deus te abençoar, aquele grande momento de livramento, aquele grande momento de você consertar algo, elas eternizam. Existem oportunidades da minha vida que ficaram eternizadas. Eu vou compartilhar duas aqui. São várias, mas eu vou compartilhar duas. A primeira oportunidade que eternizou foi quando a minha mãe faleceu. Minha mãe, quando eu falo mãe, gente, estou falando de vó, tá? Eu fui criado com vó. E tem gente que fala que criado com vó não dá certo. É mentira. Eu fui criado com vó e deu certo. Ô, glória a Deus, né? Não tem esse negócio não. Não sou Nutella. Eu sou aquele camarada que bebe café com açúcar mesmo, né? Não tem esse negócio de... Então, vamos lá. Então, eu fui criado com vó, né? Graças a Deus pela minha avó e pelo meu avô, que eu chamo de pai e que eu chamo de mãe. Então, a oportunidade que eternizou foi quando, na noite que ela morreu, eu nunca tinha dado um abraço assim diferenciado na minha mãe. E naquela noite ela morreu numa terça-feira de carnaval. De segunda para terça. Segunda para terça de carnaval. Faz tanto tempo, nem me lembro assim o ano, mas tem bastante tempo. E eu me lembro que eu nunca fui de bagunça, essas coisas todas. Então, quando eu saí para ir para a rua, né, para dar uma olhadinha assim, uns colegas, né, eu dei um abraço gostoso na minha mãe. Sabe aquele abraço gostoso? Aquele abraço, dei um abraço, ela estava, me lembro como se fosse hoje, eternizou aquela oportunidade. Ela sentadinha assim no muro, né, no portão, e ela falou assim, você vai para onde, Naldo? Naldo, você vai para onde? Eu falei assim, mãe, eu vou dar um pulinho ali fora e eu volto já, não sou de bagunça, né? E eu dei aquele abraço gostoso na minha mãe, né, e fui, né, lá pro negócio do carnaval, fiquei, quando foi às 10h30 eu voltei para casa, cadê minha mãe? Passou mal, foi para o hospital. Aí a minha tia falou assim, a mãe está para o hospital. E aí a gente ficou, era costume ela ir para o hospital, aquela situação toda, né? E quando foi de manhã eu acordei, a minha tia me chamando, chorando que a mãe havia morrido, né? Então foi uma oportunidade que Deus me deu de dar um abraço nela, como eu nunca tinha dado, né? Eu nunca tinha dado um abraço com aquela e eternizou. Uma outra oportunidade que eu me lembro também foi a oportunidade de falar a última vez com meu pai. Aí eu vou falando pai de verdade, tá? Meu pai mesmo de verdade. Ele morava em Barra Mansa e a gente estava para ir em Barra Mansa, né, amor? A gente morava em Nilópolis e eu acabei de falar com meu pai no dia 31 de janeiro de 1998. Eu tinha acabado de falar com meu pai, né, pelo telefone. Aquela época era ficha, tá, gente? Tá lembrado da ficha? Quem é da época da ficha aí? Né? Você colocava a ficha, tá, você só escutava barulhinho, né? Você andava com uma sacola de ficha, tu ia colocando e me tinha que falar rápido, né? Eu ligando pro pai, tinha que ser depois de 10 horas, que demorava mais, era DDD, porque era do Rio acho que era DDD, era do Rio para Barra Mansa, e era um horror tremendo, moral da história, eu tinha que ser correndo, e eu falando com o pai rapidinho, ô pai, ó, na segunda, isso também foi de terça para quarta, tem uma terça para quarta, que a virada de ano foi de terça para quarta, eu, a Ruth, as crianças, nós vamos estar aí, e aí meu pai ficou alegre e tal, meu pai, estou indo para a igreja, vou orar para o Senhor, vou orar pela nossa casa, tal, fui para a igreja, dia 30 eu passei o final de ano na igreja, irmão.
A igreja. E uma bênção lá na igreja, virada de ano na igreja, um modo da história. Quando eu volto, no outro dia, telefone. Meu vizinho, hoje não tem telefone com você. O quê? Naquela época ninguém tinha telefone tinha que comprar, era coisa cara, tá lembrado? Eu falei assim pro Ronaldo, o nome do meu vizinho é até Ronaldo. Ô Ronaldo, é impossível dar um telefone para mim, que nem eu sei o seu número. Ele, não, rapaz, é coisa séria. Então, aí veio a notícia. Houve um acidente, teu pai, seu tio e a mulher do seu tio. Meu pai, meu tio, irmão dele, né, e a mulher do meu tio morreram naquele acidente. Mas aquela foi a oportunidade que Deus deu para mim falar a última vez com meu pai. A última vez que eu ouvi a voz do meu pai, a última vez que eu falei com ele, estava falando, pai, estou indo para a igreja conversar com o Senhor. Então são oportunidades que Deus nos dá e que a gente se agarra e que elas se eternizam. E elas se eternizam. Então a oportunidade é algo que a gente não pode deixar passar. Porque se passar, olha, você nunca mais vai ter. Você pode ter umas outras oportunidades, mas igual aquela que Deus permitiu, ela não vai ter. Eu queria falar rapidinho sobre uma pessoa que teve oportunidade, está lá em Lucas. Vou ser rápido, acho que... Amor, tem bala não? É rapidinho. Aí é Lucas capítulo... Deixa eu achar aqui, Lucas capítulo 17, deixa eu marcar aqui. É Lucas, é isso aí, Lucas capítulo 18, desculpa, né? Lucas capítulo 18. E depois, meu irmão Nilton, eu queria ver se a gente consegue no finzinho, tem uma música aqui, para ver se consegue colocar aqui no, tá? Lucas capítulo 18, o verso é do 35 em diante, que fala sobre um cego, o cego de Jericó. O cego de Jericó. E no versículo, capítulo 18, verso 35, diz assim, olha, e aconteceu que glória de mim. E no versículo 39 diz assim, e os que iam passando repreendiam, pois que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou que ele trouxesse, chegando, perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus disse, vai ver, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu, e glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Por que o cego foi curado? Porque ele não deixou passar a oportunidade. Ele não deixou escapulir aquele momento, né, único. Jesus está no finzinho do seu ministério, ele está caminhando para Jerusalém, ele não vai entrar mais em Jericó, né? Então ele está passando, uma multidão acompanhando a fama de Jesus, né, indo todo quanto é lugar, e aquele cego, ele pergunta, o que está acontecendo aí, gente? E eles falam, Jesus está passando, e ele já sabia da fama de Jesus, ele, é a minha oportunidade, é agora, né, que eu tenho aquela grande oportunidade. Ele é cego, limitado, não tem como chegar, não tem como conduzir a ele, e então ele vê aquela situação como a oportunidade que ele precisava, e a gente sabe da situação, a limitação dele, a multidão, a dificuldade, o pessoal pediu para ele calar, mas era a oportunidade dele, era a chance que ele tinha para chegar diante do Senhor e resolver, e o milagre acontecer, e ele não deixa aquela oportunidade passar. Ele sabe que ali dependia o sucesso da sua empreitada, o milagre estava a caminho, mas ele tinha que agarrar aquela oportunidade. E às vezes o milagre não acontece na nossa vida. Às vezes a solução não vem, sabe por quê? Porque a gente deixa passar a oportunidade. Ou então a gente quer uma oportunidade cômoda, da nossa maneira, do jeito que tem que ser. Olha só que situação. Então, ele está mendigando, ele está assim, entre aspas, no ofício dele, que o cego não tinha o recurso que nós temos hoje. Hoje temos vários recursos, né? Graças a Deus a ciência se multiplicou, então naquela época era muito limitado. Então ele era, a chance dele que ele tinha era o quê? De clamar, e ele clama, porque era a chance, era a oportunidade que ele tinha, e o milagre acontece. Oh, glória! E às vezes a gente quer que o milagre aconteça, ou que a oportunidade chegue da nossa maneira. Gente, nunca vai chegar da nossa maneira. É da maneira como Deus quer. Já foi falado aqui, é da maneira como Deus quer. Eu tenho que estar sensível, eu tenho que estar cheio do azeite, eu tenho que estar cheio da presença, para eu poder ver a oportunidade que Deus me dá. Igual aquela ilustração que fala sobre a enchente, né? Teve uma enchente e o irmão desesperado sobe para o telhado
E aí todo mundo desesperado, querendo salvar o irmão. Aí vem um, joga uma corda, fala para o irmão, segura a corda. Ele, não, Deus vai me tirar daqui. Aí vem um bombeiro com uma lancha, não, Deus vai me tirar daqui. E aí o pessoal desesperado, vê um helicóptero, ele, não, Deus vai me tirar daqui. Por fim vem uma bananeira, e o pessoal se agarra na bananeira, e não, Deus vai me tirar por aqui. A água vem, derruba a casa, o irmão morre. O irmão morreu, gente. Aí chega lá no céu, vai conversar com o Senhor, né? Ô Senhor, não entendi, eu lá, servo do Senhor, eu pedi uma oportunidade, e lá o Senhor me salvou. Aí Deus falou assim, calma aí, meu irmão, calma aí, eu joguei uma corda, era oportunidade. Veio a lancha, era oportunidade. Veio o bombeiro, era oportunidade. Por fim, mandei uma bananeira, era oportunidade. E deixou passar. E às vezes as oportunidades vêm dessa maneira. É uma bananeira, né? É uma palavra, é uma situação, é uma porta aberta, é uma porta que fecha. É a oportunidade que Deus te dá. Mas você não se agarra, você quer da sua maneira, você quer desse jeito. Olha só, o cego, ele perguntou, quem é que está passando? É Jesus. Opa, é ele que eu quero. É ele que eu quero. A oportunidade, tem a oportunidade que você que tem que fazer. Né? Faça o seu melhor, as oportunidades vão acontecer para você em nome de Jesus. Né? A gente trabalha lá no local público, eu falo com os colegas lá, gente, o melhor cartão de visita é a sua conduta, é o que você faz. Quando você é bom naquilo que você faz, as oportunidades vão acontecendo, vão se abrindo em o nome de Jesus. Deus vai tocando no coração das pessoas, a graça, né, no coração das pessoas para te abençoar. A gente vê aqui, nessa mesma aldeia, nessa mesma cidade, Jericó, quem é que aproveitou a oportunidade? Zaqueu. Aí, ó, Zaqueu. Zaqueu não é limitado, Zaqueu não é cego, Zaqueu é rico, mas Zaqueu sabia que algo faltava nele, porque sempre falta algo para quem não tem Jesus, não é verdade? Então Zaqueu, ele agora está em Jericó, Jesus está entrando em Jericó, né? Uns evangelistas falam que ele está entrando, outros falam que ele está saindo. O fato é, curou o cego aproveitou a oportunidade, agora ele está em Jericó, e aí quem está lá? Zaqueu. E era a oportunidade de Zaqueu, porque Jesus não ia voltar mais para Jericó. Jesus estava subindo para Jerusalém, e lá ele ia ser entregue, lá ele ia ser crucificado. Está chegando o fim do ministério de Jesus. E o Zaqueu, ele sabe da oportunidade, ele quer ver Jesus, e aí a gente conhece a história. Ele sobe lá na árvore, paga aquele papelão todo, né, ele querendo ver Jesus, e Jesus querendo estar na casa dele. É sempre assim, a vontade de Deus na minha vida, na sua vida, vai ser sempre maior do que a nossa, irmão, em nome de Jesus. Às vezes você quer só uma experiência, Deus quer te dar um tempo tremendo na presença dele. Às vezes você quer uma coisinha assim, Deus tem algo grande para a sua vida, sabe por quê? Porque a vontade de Deus sempre vai ser maior do que a nossa vontade. Qual era a vontade de Zaqueu? Ver Jesus. Qual era a vontade de Jesus? Estar na sua casa. Estar na sua casa. Em nome de Jesus. Ele não aproveitou, ele não desperdiçou a oportunidade. Ele sobe, ele paga o mico, ele faz aquele papelão, mas no final ele é recompensado. E às vezes a gente perde a oportunidade que a gente vai pagar mico. Ai, que vergonha de falar. Ai, que vergonha de falar. Que vergonha nada, irmão. Você tem que, Deus vai te dar a palavra. Deus vai te dar direção. O nosso irmão Evandro, o que ele falou aqui? Ele estava desesperado, a oportunidade, deram a oportunidade para ele falar, o Salmo 19 fala que Deus dá sabedoria ao simples. Deus dá oportunidade para mim e para você. Deus dá oportunidade. Então essa mulher, ela não titubeou. Zaqueu não titubeou. A mulher, fruto de sangue, foi falada aqui também, que aproveitou a oportunidade. Ela falou, se eu simplesmente tocar, se eu tocar nas vestes dele, você é curada. Era o momento dela, era a oportunidade dela. Ela não perde a oportunidade, ela toca no nome de Jesus. A gente conhece a história, foi curada. Neemias, outro camarada que teve a oportunidade. O irmão de Neemias chega na Babilônia, e Neemias triste, porque estava tudo destruído em Jerusalém, tudo arruinado. E ele, como um bom patriota, como um bom judeu, sabendo da promessa de Deus, e ele queria voltar, mas precisava de uma oportunidade. E ele está diante do rei. E agora o rei fala para ele, Neemias, o que está acontecendo? Nunca vi você desse jeito. Olha, o que está acontecendo? Por que está triste? A oportunidade chegou. Ele faz uma oração relâmpago. Já viu aquela oração relâmpago? Senhor, abençoa. Ele ora e fala para o rei, como não poderia estar triste, rei? Se a cidade dos meus pais está destruída, peço, rei, que me permita que eu vá e restaure os muros.
E Deus tocou no coração do rei, e Deus permitiu. E agora Neemias volta, restaura os muros, e encontra Esdras, encontra todo mundo, restaura o templo, restaura os muros, restaura o culto, reaviva a obra. E tudo isso por quê? Porque ele não deixou passar uma oportunidade. Deus tem grandes coisas para fazer através da minha vida e da sua vida. Mas nós temos que aproveitar as oportunidades. As oportunidades nós temos que aproveitar. Nós não podemos deixar passar as oportunidades, né? Porque elas batem na nossa porta a todo momento. E elas, irmãos, como eu disse, elas eternizam, como eu citei os dois exemplos, e fora outros. Eu acredito que cada um de nós temos oportunidades eternizadas na nossa vida. Foram aqueles momentos que você jamais imaginava, mas que Deus permitiu e você se agarrou e deu o resultado em nome de Jesus. Então nessa noite, nessa tarde e noite, Deus está lhe dando uma oportunidade de estar aqui. Eu acredito que Deus tem falado comigo, porque está falando comigo, eu acredito que tem falado com você, sobre situações que Deus tem deixado bem claro na sua vida e você tem que se agarrar nela. É aquela bananeira da ilustração. É aquela bananeira da ilustração. É aquela coisa cotidiana, mas que vai ser diferente agora quando você vai fazer igual o abraço que eu dei na minha mãe, que vai eternizar e que vai fazer toda a diferença. Não fique reclamando, não fique. Oportunidade de pedir um perdão, oportunidade de ajudar um irmão, oportunidade de afiar os seus dons e seus talentos, oportunidade de ajudar a obra, seja lá o que for, as oportunidades, elas sempre aparecem. Aleluia, Jesus. Elas sempre aparecem, né? E nós, que muitas das vezes, nós ficamos aí titubeando, né? Fazendo de difícil aquilo que Deus quer que seja de uma maneira muito fácil. O cego, ele não se deixou levar pela sua limitação, ele não se deixou levar pelaquela multidão, né?